Não, não é isso aí. Ué, não é? Ué, peraí. Calma, calma down, calma down, calma down. Calma down, calma down, calma down. Esse é o livro um ou o livro 2? É. Bem antes. Bem antes. Bem antes. Período ele antes. Ah, tá, não. Aqui é o conteúdo, gente. Tô viajando. Aqui é o conteúdo. Não é que a gente ficou procurando, porque geralmente o das outras Ué, matérias. Não, são os exercícios são 123, ó. mas tem um. Não é esse. Não. Gente, não é da 123. Não é da 123. São. Não. Deixa eu ver aqui. Tá, não. Ué, mas esse é só de exercício? Não, esse aqui. Tem um livro só de exercício, não tem? Não tem? Tá, eu aqui, gente. Vamos fazer de cada vez. Porque o meu livro que eu peguei foi o de exercício, um que é só exercício. Eu abro aqui. Relaxa, relaxa a mente. Vamos fazer junto. Só exercício. Não, não é esse. Não é isso. Não. Deixa eu separar aqui e fazer com vocês. Aqui, ó. Vou fazer com vocês. Calma. Calma, down. Não, não é essa página aí. Tô fazendo errado. Perdão, gente, não, não é essa página. Vou espelhar aqui. É aqui, ó. Mas tem na real. Então esse aqui faz parte da revisão, acho que deve ter pegado enganado. Mas não tem problema, eu abro com vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, é, simulado semana que vem já. É, sábado. É esse aqui, ó. Opa. É esse aqui. Ah, não, esse aqui é do Enem. Ué, gente, cadê o negócio? Ué, gente, cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, o livro de exercício aqui. Não, é esse aqui. Ah, não, mas não é. Aqui, ó. Tá, mas aqui não tem o exercício. Aqui tá só o livro. Meu, eu acabei de abrir o negócio. Aqui, ó. Não, não é. Ué, gente, eu acabei de abrir o negócio. Hein? Gente, cadê o negócio? Vou ter que abrir no Gmail. Vou ter que abrir no Gmail. Pra ele. Ué?
Deixa eu ver aqui. Gente, eu acabei de abrir o negócio. Professor, Pera aí. não seria isso daqui, olha. Não. Não. Claro. Meu Deus. Deu um negócio. Ai, Jesus. Que só. Que loucura, gente. Acabei de abrir o negócio. Meu Deus do céu. É o negócio. Ué, gente. Meu Deus. Tá, faz assim, ó. Não consegui achar aqui. Vou abrir do pavio. Pessoal, eu vou não conseguir achar aqui, não sei o que deu. Não vou querer mais perder mais tempo. Eu vou fazer com vocês juntos aqui uma outra lista de uma outra apostila, tá? Só porque eu tinha separado, só que eu não sei o que aconteceu. Consigo, só vou aumentar aqui. Fazer com vocês, porque já perdeu bastante tempo. Eu não sei realmente o que eu fiz ali que eu perdi o arquivo. Peraí, deixa eu espelhar. Agora eu sei. Só vou espelhar aqui. Eu perdi a. Acabei perdendo. Não sei o que eu fiz, mas tá. Não dá nada. Não há de ser nada, como diz o outro. Vamos lá. Então, aqui, pessoal. Ó. Esse é do penúltimo módulo que a gente viu, que é sobre os povos ali da Antiguidade Oriental. Eu vou ler o enunciado, depois eu vou baixar para vocês verem as opções, tá? A evolução realizou-se de fato e o conjunto das prescrições divinas que constitui a lei é formada por diversas contribuições, sem que se consiga um acordo para ventilá-las e datá-las uma a uma. Contentar-nos-emos assim com as linhas gerais. Destaque aqui para esse nome aqui. O que é o Torá, pessoal? O que é o Torá? Já ouviram falar essa palavra? O que vocês acham que é? É um livro de quem? Isso. Então, ó,
Torá é o livro dos judeus. Alcorão, Islã. E Bíblia, não precisa nem falar, né? Tá, beleza. Então a gente sabe que eles estão falando aqui de judeus. O texto refere-se a uma civilização que se desenvolveu no primeiro milênio antes de Cristo. Ou seja, uma civilização anterior a Cristo. É correto afirmar que... Aí eu vou ler as alternativas, vocês me falam sim ou não. Presta atenção, Gurias. A importância da história da civilização se expressa principalmente por meio da constituição de um Estado centralizado baseado na religião dualista do egípcio e dos persas. Torá é qual religião? Dos judeus. Os judeus podem ser entendidos também como um outro nome. Os hebreus. Os judeus são os hebreus do reino de Judá, especificamente. Mas o povo é o povo hebreu. Quais são as especificidades do povo hebreu? Eles têm uma religião dualista? Não. Qual é o tipo de religião deles? Monoteísta, que tem um só Deus. Que Deus é esse? Agora eu peguei vocês. Ó, já vou passar outro macete. Torá, judeus, o Deus é Jeová ou Jafé, pode aparecer também. Islã, como é que é o nome do Deus deles? O nome do Deus do Islã? Muito bem, Alá. E do Deus cristão, Cristo. Tá? Então, Jeová, Jafé, Torá, religião judaica, povo hebreu, Alcorão, Islã, Alá, Bíblia, cristianismo, Cristo. Então, vocês já guardem isso, porque se cair Antiguidade Oriental, vocês já estarem preparados. Então, a A tá certa? A que fala da religião dualista, tá certa? Não, só se o diabo fosse algum Deus na concepção cristã e hebraica, que no caso não é. Ele só tem o Deus bom e, consequentemente, existe o mal, mas o mal não é Deus. O povo que tem um Deus bom e um Deus mau, que tem religião dualista, é outro povo. Que povo é? Que a gente viu na última aula. Muito bem, os persas, é isso aí. Os persas têm a religião dualista. O que é dualismo? Dois deuses. Então, Deus bom e Deus mau. Agora, o cristianismo e a religião hebraica, os judeus, acreditam em um Deus só, um Deus perfeito. Não existe um Deus mau. Deus é bom, ele é perfeito, ele é, né, não é a imagem do homem, né? A gente que espelha ele. Bem, os antigos povos que originaram essa civilização, ou seja, os hebreus, tinham como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, dentre os quais está o Gênesis, que trata da criação. Pessoal, o Novo Testamento é um texto bíblico? Sim ou não? Sim ou não? O Velho Testamento é um texto bíblico? Se decide. O Novo Testamento é um texto bíblico? Sim ou não? É um texto bíblico. O Velho Testamento é um texto bíblico? Os dois são bíblicos, né? Só que são de compreensões diferentes sobre o passado do povo hebreu. Os judeus e os cristãos, eles descendem de um mesmo povo? Vamos pensar em Jesus, vamos pensar o primeiro cristão, entre aspas, né? Qual era a religião de Jesus? Então, ele era judeu porque Jesus é hebreu. Ele nasceu entre os hebreus, ele pregou entre os hebreus. Ele é do povo hebreu. Depois que ele vai, né, constituir uma outra religião, os seguidores dele vão constituir uma outra religião que vai se basear em Jesus como Messias. Mas Jesus, enquanto esteve vivo, né, ele era do povo judeu. Então, existem várias compreensões sobre o passado desse povo, que é o passado dos hebreus. Que concepções são essas? Qual é a grande diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento? O novo foi feito por seguidores de Cristo. Boa. O Novo Testamento é de religiões mais recentes, né? O Velho Testamento é o Torá. E lá está porque qual é a grande diferença? A marca é Jesus Cristo. A marca é Jesus Cristo. Cristo
para os cristãos, é um Messias. Isso faz com que a história do povo hebreu, naquele momento, se transforme. Mas os hebreus que se manteram fiéis à ideia de que Cristo não é o Messias são os judeus. Então, para os judeus, o Novo Testamento importa? Não, porque o Novo Testamento veio depois. Para os judeus importa mesmo o Velho Testamento, e que no Velho Testamento que tem o Gênesis, né, que trata da criação do mundo e tudo mais. Certo, pessoal? Então, essa está certa ou está errada? Errada. C. Os hebreus, né, ainda. A importância do estudo da civilização se justifica pelo monoteísmo ético, tá certo? Sim, que surge e se desenvolve constituindo um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. E aí? Sim, não, pode ser? Pode ser, então vamos deixar stand-by, não vamos nem negar e nem confirmar, vamos ver as outras. D. Os traços religiosos e culturais dos hebreus decorrem do seu distanciamento ante as demais culturas dos povos, das demais culturas dos povos do Oriente Próximo e o caráter democrático do seu governo. Quer que eu repita? Os traços religiosos e culturais específicos da civilização, aqui está se referindo aos judeus, decorrem do seu distanciamento ante as demais culturas dos povos do Oriente Próximo e o caráter democrático do seu governo. Sim, não, pode ser? Pode ser? Vamos deixar em stand-by. Estamos entre a C e a D. E os governantes dessa civilização eram considerados deuses, o que obrigava toda a população a prestar-lhes obediência e culto divino e dedicar-se à produção para sustentar os reis. Por que não? Porque só tinha um Deus. Inclusive, foi esse motivo que levou, né? Foi ele que levou os judeus serem perseguidos na Mesopotâmia, no Egito, os cristãos serem perseguidos em Roma. Então, o monoteísmo na antiguidade era diferente. Hoje em dia, a maior parte das religiões são monoteístas. São poucas religiões que são, né, politeístas, hoje em dia, hoje. Mas na antiguidade era o contrário. Na antiguidade era muito mais monoteísmo do que politeísmo. E ninguém vai me aparecer mais até agora. Então a gente está entre a C e a D. Vamos ler a C de novo. Ó, a importância do estudo da civilização se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve, constituindo um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. Vamos comparar essa com a D. D. Os traços religiosos e culturais específicos da civilização decorrem do seu distanciamento ante as demais culturas dos povos do Oriente Próximo e o caráter democrático do seu governo. Por que tu acha que é C? Professor, isso faz mais sentido. Professor. Você quer para falar a questão? A C faz mais sentido para ti? Mas por quê? Ó, os hebreus, eles praticaram o monoteísmo ético? O que seria um monoteísmo ético? O monoteísmo que realmente acredita que só existe um Deus. Se tem uma coisa que dá para falar dos judeus, dos hebreus, é que eles foram até o fim e vão ir defendendo que existe só um Deus. Os caras foram escravizados na Babilônia, escravizados no Egito, os caras foram escravizados no Império Romano, os caras foram torturados, perseguidos e massacrados pelos nazistas, e eles nunca negaram o Deus deles. Então, podemos dizer que esse monoteísmo deles é ético? Podemos, né? Que surge e se desenvolve. Então, esse monoteísmo ele vai se transformando, constituindo um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. O que seria um ponto de partida? Qual que veio primeiro? O judaísmo, o cristianismo ou o islamismo? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo. Ai. O judaísmo, depois vem o cristianismo e depois, na Idade Média, vem o islamismo.
Virei tudo isso aqui. Eles acreditam em Allah. Allah é o único Deus aceito pelos Islã e eles têm um profeta que se chama Mohammed, que a gente ainda vai ver lá, mas lá na Idade Média. Do Mohammed. O Mohammed é o Jesus, entre aspas. Desculpa se tem alguém islâmico, eu só estou fazendo a título de comparação. Quando eu falo que é como Jesus, eu vou me corrigir, na verdade, ficou ruim isso. Mohammed é o profeta. Então é o cara que propagou a palavra de Allah. Todas as religiões têm um profeta. Os judeus, eles acreditam que Jesus Cristo existiu. Eles só não acreditam que o Jesus Cristo é um profeta, que ele é Messias, que ele é enviado por Deus. Já os cristãos acreditam que Jesus é o Messias. Essa é a principal diferença. E os islâmicos acreditam que nem Jesus e nem outro é o Messias, e o Messias verdadeiro é o Mohammed, ou Maomé. Assim, no cristianismo não tem o Deus dele, no islamismo tem o Islã, né? Allah. Sim. No cristianismo, porque agora já Eu te ajudo. Eu sei onde você quer chegar. Judeus, Jeová ou Jafé. Islã, Allah. Cristianismo, Cristo. Na verdade, o cristianismo seria Deus, né? É que Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é a tríade. Então, pega Cristo também. Ele é filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele é Deus também. É complexo. Mas você tem que saber o seguinte: todas as religiões monoteístas, elas vêm de um mesmo lugar, que é o povo hebreu. Do povo hebreu que vem o judaísmo, que vem o cristianismo e o islamismo também. O islamismo descende dos hebreus, porque reza a lenda que o Mohammed é um filho bastardo do Abraão. Mas essa fofoca eu deixo para quando eu for dar aula de mundo islâmico. Mas tem isso aí. Hã? O budismo é uma religião oriental, é uma filosofia talvez também. Não. Tem. Não tô ligado. No islamismo eles têm isso. No islamismo eles acham que para tu conseguir ser um governante, um califa, como eles chamam, tem que ser descendente direto de Mohammed. Os xiitas acreditam nisso. São os caras lá do Irã, do Iraque, dos países mais radicais. Já os sunitas, eles acham que não. Eles acham que é só tu ter o conhecimento das sunas, que é um dos livros sagrados deles, tu pode governar. Hã? Claro que fala pra galera de casa. Mas se a voz tá baixa, posso aumentar. Ah, tá. Não sei cantar que nem o Rodrigão, infelizmente. Meu Deus, é outra parada. É outra coisa. Sim, o Jeová, né? Cara, estou falando do conhecimento de um professor de história que conhece muito pouco sobre essa cultura, né, gente? Mas as religiões que a gente conhece hoje, como evangélicas, né, e religiões protestantes, são de uma outra leva, lá do final da Idade Média, que é uma reinterpretação da própria Bíblia, que é o momento que a Igreja Católica ela perde muita influência, porque começa a se traduzir a Bíblia e começa a se meio que ficar escrachado que alguns falsos profetas faziam na época de vender indulgência, de perdoar pecado, de vender a fé, né? E isso irritou várias pessoas que eram da fé, fazendo com que elas saíssem da igreja e formassem novas igrejas. Essas novas igrejas ficaram chamadas como igrejas protestantes. Luteranismo, calvinismo, dessa leva vai sair toda uma reformulação, uma reinterpretação do cristianismo, que aí delas vai sair o que a gente chama de igrejas neopentecostais e outras escolas, que aí vai vir desde as testemunhas de Jeová, né, até a Igreja Evangélica Universal e todas as outras vertentes. E cada uma dessas igrejas interpreta a Bíblia de uma forma. Desculpa. História que falava que nem luteranismo esse negócio. Falava que eles ficavam na porta das igrejas, super grandes, e dos parentes cristianos, do parente que morreu, se tu pagasse, o parente. Não, era uma coisa absurda. Ela
A macumba que tu te refere pode estar querendo falar de duas religiões, né, que são a Umbanda e o Candomblé. O Candomblé é um tipo de religião que vem da costa africana, da matriz Yorubá, que defende da religião que era chamada lá na Nigéria de Voodoo. E aí vem para cá e se mistura com as tradições brasileiras, dos nativos daqui, dos indígenas, e formam, com o passar do tempo, formam a Umbanda, que é uma religião essencialmente brasileira, é a única religião brasileira que nasceu aqui, que mistura todas as crenças. Não existe, porque a Umbanda é uma religião politeísta, né? É uma religião politeísta, e aí que acredita, tem as divisões dos orixás, né? Mas tem vários. São. Mas tu tá querendo se referir a um Deus criador? Aí depende da interpretação da Umbanda ou do Candomblé, mas pode aparecer vários nomes, como Oxalá, ou Zambi, ou Lorum, tem vários nomes que vai aparecer. E esses nomes eles também estão representados com a figura de Cristo, porque a Umbanda, por ser brasileira, ela também reconhece os símbolos católicos, então alguns orixás são, às vezes, louvados tanto em imagens africanas quanto em imagens de santos católicos. Isso é muito interessante. Ah, meu Deus. Ah, Pastor meu, vamos supor que tenha o privilégio oficial. Isso seria crime? É que eu digo assim, tipo, você está acreditando, não porque assim as palavras dele. ah. Não, então tá. E aí, eu vou fazer subir essa e tal. É um Uno reverso agora, bem forte. Se largou um Uno reverso forte. Pessoal, hoje em dia, pessoal, vocês não podem comparar. Pessoal, peraí, calma. Pessoal, ei, calma, segura. Por isso, olha só. Ei, como é que é o nome dele? Rafael, presta atenção aqui. A gente está debatendo religiosidade num quesito histórico. Isso é diferente de pessoal. Eu não posso trazer o meu lado pessoal aqui. Eu estou trazendo o meu lado historiador, porque esse aqui é meu trabalho, né? Mas o meu lado historiador, que também passa pelo meu lado pessoal, e que importa para a história do IFE, é que hoje no Brasil a gente vive sob a Constituição de 1988, que diz que a gente tem no Brasil a liberdade de cultos religiosos. Ou seja, todas as religiões do Brasil elas têm que ser respeitadas e seus cultos têm que ser permitidos, né, para aquelas pessoas que têm crença neles. E as pessoas têm que ter liberdade de pregar isso. Aonde vocês estão se enganando? Vocês estão misturando as religiões contemporâneas com as religiões da antiguidade. Hoje a gente tem liberdade religiosa para escolher nossa religião ou não escolher nenhuma. Na antiguidade, pessoal, a gente não tinha essa liberdade. Não existe separação do Estado. Não tinha, por exemplo, como um camponês no Egito pensar assim, não vou louvar Ra hoje. Ele não tinha essa opção. A religião e o Estado era uma coisa só. Tanto é que os líderes religiosos também eram líderes políticos. E isso vai até a Idade Moderna, pessoal. A influência da religiosidade. Na Europa, sobretudo nessas duas religiões, sobretudo na religião cristã, na parte ocidental e na religião islã, na parte oriental, que segue essas tradições até hoje. Mas agora, passando para ver esse assunto, vamos lá para 46. Os judeus ocuparam a região da Palestina por volta de 2 anos, mas espalharam-se pelo mundo em razão do Império Babilônico e o Império Romano. Essa saída em massa de judeus da Palestina ficou conhecida como movimento sionista. O que é o movimento sionista? O movimento sionista é um movimento que defende ali o direito, né, do pertencimento do território de Israel para os judeus. Tem a ver com a Palestina? Tem. Israel fica no território
Palestina e Israel ficou no mesmo território, né? Foi um estado. A Palestina era um território que foi cedido para os judeus pela Inglaterra. Mas isso não foi há 2.000 anos atrás. Isso foi há, sei lá, 80 anos atrás. Então não pode ser A. B. Diáspora judaica. Sim, não, pode ser. Não? C. Organização da Libertação da Palestina. Sim, não, pode ser. Vamos ver, tá? D. Intifada. Vocês ouviram falar dessa palavra alguma vez na vida de vocês? Então, não, porque se fosse importante, eu teria falado no módulo de Hebreus. Como eu não falei, eu vou falar quando a gente estiver vendo história contemporânea e a gente for falar sobre essa disputa de Israel e Palestina hoje. A intifada ali é importante, mas é um conceito contemporâneo, então não tem nada a ver com 2.000 anos antes de Cristo. E antissemitismo. Como é que é? Antissemitismo. Antissemitismo é antissemita. Não. Seria contra os judeus. Então, não. Então, qual é? A C é Organização para a Libertação da Palestina. É um movimento feito pelos muçulmanos. É a B, gente. Diáspora judaica. Você sabe o que é diáspora? Vou dar um exemplo. A vinda de africanos para o Brasil é chamada de diáspora africana. Por quê? Foi uma migração, nesse caso, forçada, né? Eles eram escravizados. Em larga escala, foram milhões de pessoas que vieram para o Brasil. Então, quando um povo migra na taxa de centenas e milhares, a gente pode chamar de diáspora, que é a migração em larga escala de um povo de um lado para o outro. Isso aconteceu com os judeus da Babilônia para o Egito, do Egito, né, para não sei aonde, e assim eles foram até ocupar todo o globo, e lá no final da Segunda Guerra Mundial eles voltam para o território de Israel. Foi o território que eles tinham lá há 4.000 anos atrás. Certo, pessoal? Então, a diáspora judaica é essa... Quando eles começaram a ser perseguidos, eles tiveram que sair da terra prometida, né? De Canaã. Hã? Como assim? Ah, tá. 47. A cultura hebraica, marcada por um profundo senso de religiosidade que perpassou sua arte e sua literatura, deixou raízes profundas em toda a Europa e, por extensão, na civilização ocidental, porque foi responsável pelo desenvolvimento do ateísmo, judaísmo, maometismo, cristianismo ou budismo. A cultura hebraica, ela gerou qual dessas religiões aqui? Judaísmo, perfeito. Agora, ó, eu vou descer ali para cá, ó. Os persas que a gente viu na última aula. Vamos mudar um pouco de assunto, que já está muito polêmico. Ó, pode até pegar a anotação do caderno de vocês, só para a gente fazer aqui, ó. Tentem fazer essa aqui. Já vou liberar vocês, gente, pelo amor de Deus. Ó. Ah, Não tem módulo, né? Geografia geral, né? história geral. História geral. Tem. Ó, Dário I, célebre imperador da Pérsia, tem seu nome ligado a... Ó, a gente tem o Ciro e o Dário, né? E vários outros, na verdade. Mas os dois grandes que você tem que lembrar é Ciro, Dário e... Nossa, eu esqueci de um deles. Foi... Não foi o Dário. Deixa eu abrir aqui. Mapa, expansão, persa. Ó. Aqui. Ó, vou mostrar aqui. Era o Dário, sim. Ó. Isso aqui é a expansão dos persas desde a sua origem, né?
Aqui é o ponto de partida onde começa aqui na região do Irã, do atual Irã. O Ciro primeiro é o cara do laranjinha, ó. Ele conquista a Mesopotâmia, Israel, Fenícia, né, Jerusalém. Depois vem o Cambises, em verde. Conquista o Egito aqui no Nordeste africano. E por último vem o Dário, que conquista aqui a Índia, né, as regiões do leste asiático, e unifica o reino, né, e cria, né, uma unidade para todas essas cidades independentes aqui e forma o grande império persa, que vai depois só ser derrotado pelos gregos e pelos macedônios. Então, sabendo os principais nomes, vamos voltar para a questão aqui. Então, o Dário, ele foi importante por quê? Conquista no Reino da Média, a fundação do Império Persa? Sim, não, pode ser. Dário I, ele foi responsável pela conquista do Reino da Média, a fundação do Império Persa? E também nem conquistou o Reino da Média. B. Elaboração da religião dualista persa, cujos fundamentos se encontram no livro Zen de Avesta. Não. A religião persa realmente é dualista, mas não foi o Ciro I que... C. Conquista do Egito em 525 a.C., na famosa Batalha de Pelusa. Foi o Dário I que conquistou o Egito? Não, foi o Cambises I, né? Diferente. B. Derrota dos persas frente às cidades-estados gregas na terceira das Guerras Médicas. As Guerras Médicas realmente foram um conflito entre gregos e persas, mas os persas, na verdade, pessoal, quem estava liderando os persas nas derrotas foi o filho do Dário, o Xerxes, pessoal. Organização político-administrativa do Império Persa, com a criação das sátrapes, né, que era a cidade deles, das estradas reais e do dárico, que era a moeda. Tá certo essa? Tá certo essa. Então, para você lembrar do Dário, pense que foi o último antes das Guerras Médicas e que ele conseguiu construir uma organização administrativa. O que significa? Que essas cidades que elas meio que perambulavam, meio que quase independentes, o Dário I conseguiu dar uma unidade a partir da moeda, né? Porque os persas, eles dominavam, o Ciro I, ele dominou todo aquele território que eu mostrei em laranja para vocês, mas ele não impunha a obrigatoriedade da religião do zoroastrismo, que era a religião deles, né? Tanto é que quando o Ciro I chega na Babilônia e derrota lá a Babilônia, quem estava escravo ainda na Babilônia eram os hebreus. E ele liberta os hebreus e os hebreus ganham um pouco mais de dignidade, né? Então, na realidade, esses caras eles trazem a liberdade de culto religioso dentro do próprio império. Isso fazia com que eles fossem mais pacíficos, mas ao mesmo tempo tornava muito diverso a cultura dentro do Império Persa. E aí o Dário conseguiu ir unificando essa galera. Essa é a grande sacada. Pode falar. Antiguidade Oriental. Hoje? Idade contemporânea. Moderna, alguns falam. Mas, em tese, é contemporânea. Considere as afirmações abaixo, só para a gente encerrar aqui, sobre a história das sociedades antigas. 1. O Egito faraônico caracterizava-se pela estrutura política horizontalizada. O que é horizontalizada? Se eu falar que é uma estrutura política, ela é horizontal, significa que ela é assim, ó. Ou seja, que o faraó está no mesmo nível do escravo. Não, ela era verticalizada. O faraó está aqui, o escravo está aqui. Então, tá errado essa, né? 2. Os fenícios. O que vocês lembram dos fenícios? Que eu falei que você tem que decorar. E é decorar mesmo a palavra. Quando eu falo fenício, tem que pensar mar. Quando eu falar fenício, tem que pensar Quando eu falo fenício, vocês lembram? E também comércio. Quando eu falo fenício, vocês lembram? E também comércio marítimo. Era talassocracia, o governo dos mares. O que eles comercializavam, os fenícios? Lembra que eu falei para vocês? Vocês não vão lembrar.
Eles comercializavam um tipo de pigmentação que eles tiravam dos caracóis, que é... Hã? Isso. A púrpura, que era o chamado vermelho fenício. A cor, a cor era... Eles só conseguiam tirar dessas outras, eu acho que era. E o vidro também era uma tecnologia, pô, pra época. Então, vamos lá. Os fenícios mantiveram uma estrutura social militarizada e terrestre. Se aparecer fenício na prova e não tiver relacionado a mar, tá errado. Tá errado. Eu boto a minha mão no fogo. Eu tenho certeza que se aparecer fenícios, vai falar de comércio ou de escrita fonética ou de mar. Alguma desses três vai ter. É impossível. Todas as questões que já teve de fenício da prova do IFE falou isso. Então, pô, se vocês errarem, eu vou estar na saída do IFE esperando para dar uma voadora em vocês quando sair. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Não, tô brincando. Quando a última prova eu senti vontade de dar uma voadora em mim mesmo, né? Porque a última prova foi uma sacanagem. Porque teve três questões em história, teve três questões de um livro lá do Érico Veríssimo. Só ficou três questões. É um livro que é... O Érico Veríssimo é um escritor aqui do Rio Grande do Sul. É bem importante. Eu sempre recomendo. Só que três questões é muita coisa. É. Vamos lá. Ó, três. Então, a primeira não é, a segunda não é. Vamos ver se a terceira é. A expansão do Império Persa durante o governo de Dário I foi marcada pela unificação do sistema tributário e monetário. Tá certo. Então a resposta certa é a 3. Será que dá tempo de mais uma? Tá, não, até foi, né? Não é? Que era 16h15, não é? Já até foi, já até foi. Até semana que vem. Aí. Tchau, tchau. Bom final de semana. Eu também estou. Porra, eu não vou embora aqui, ó. Só que. Você vai estar aqui. Vou ter um craque do bolo. Tchau, galera. Ai, você. Olha aí. Natal.
Não bateu.
Vou pedir para o Raí, vai pegar. Deixa eu tentar só que pode cair. Vamos. Ainda bem que você Ele é uma camisa vermelha. Eu ali na rua. No solo?